Hoje é um vídeo de utilidade pública aqui no canal. É um vídeo que a maioria dos brasileiros não sabem que tem esse direito, mas tem. É lei, não é opinião minha, é lei. Presta bem atenção no vídeo, não vai ser longo, para você entender e não se confundir. Veja bem, se você não contribuiu com o INSS 15 anos, contribuiu 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou nunca contribuiu, você pode ter trabalhado por conta a vida inteira, por conta própria, e nunca pegou um carnê e contribuiu com o INSS, o que acontece? Geralmente você acha que você não tem direito nenhum, mas você tem, entendeu? Então o que acontece? Se você tiver 65 anos de idade, mas calma que com menos de 65 anos também você tem direito. Mas o primeiro eu vou falar com 65 anos. Se você tiver 65 anos de idade, o que acontece? É lei que mesmo que você não contribuiu com o INSS nenhum mês, ou você contribuiu 7 anos, 8 anos, que não é o suficiente, tem que ter contribuído 15 anos, mas você tem 65 anos completos, você tem direito ao BPC, Benefício de Prestação Continuada. BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada. Você tem direito. Você vai no CRAS da sua cidade, que é Centro de Referência de Assistência Social. Se você morar numa cidade muito pequena, às vezes uma cidadezinha que é perto de outra cidade, você vai no CRAS da cidade mais próxima, né? Que é Centro de Referência de Assistência Social. Procura o CRAS. Só você pôr no Google, se informar onde é o CRAS da minha cidade. Geralmente toda cidade tem. Se a sua não tiver, vai uma cidade de 1.000 habitantes, às vezes tem cidade que não tem. Você vai na cidade que é ligadinha sua que tem. Aí você vai lá e se você provar que você não tem condições de auto se sustentar, você tem 65 anos, você não tem trabalho, porque geralmente é da cidade, eles não dão trabalho, você não tem trabalho. Você, por exemplo, não mora com seus pais, ou mora com seus pais e os pais não têm renda que possa sustentar, tem uma renda muito baixa. Então, você tem esse direito. Agora, se você morar com seus pais, seu pai tem uma renda boa, seu pai te sustenta, aí é outra conversa. Mas se você tiver 65 anos, presta bem atenção, e você não tiver como se sustentar, você leva seu comprovante de residência, se você tiver residência física, fixa. Se você não tiver residência fixa, melhor ainda. Às vezes você pode ser um morador de rua, está numa situação difícil. Leva a carteira profissional, né? Se você nunca trabalhou com carteira profissional, você fala que você não tem, se nunca trabalhou com carteira profissional. Se você tiver carteira profissional, leva para mostrar que você está desempregado, não tem registro nela. É lei. Você entra no CRAS com o pedido, em 60 dias no máximo você está recebendo um salário mínimo. Você não morre de fome. Então esse vídeo é para quem não sabe, muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que ficam com 65 anos e falam, puxa vida, eu não contribuí 15 anos, eu trabalhei muito tempo por conta, eu tinha um comércio, que era um comércio, mas eu não recolhia o carnê do INSS, enfim, em qualquer situação, 65 anos, você se aposenta por lei, BPC-LOAS, só recebeu benefício de prestação continuada, é um salário mínimo. O salário mínimo é reajustado todo ano, é pouco reajuste, mas de fome você não morre, né? Com salário mínimo de fome você não morre. Então, isso é lei, não se preocupe, se você completou 65 anos ou vai completar daqui 1, 2, 5 anos, você vai no CRAS da sua cidade ou a cidade mais próxima, geralmente toda cidade tem. Dá a entrada, explica a sua situação, que você não tem condição de se sustentar, se você não tiver condição é fácil de você provar isso, você vai receber esse benefício por resto da tua vida, certo? Esse é o primeiro ponto. Então acho que você entendeu, eu expliquei bastante, 5 minutos que eu estou falando sobre isso. Agora,
se você não tiver 65 anos, você tem 50, 45, e você está numa situação de vulnerável, você está sem emprego, você não tem uma profissão, ninguém te dá emprego, seus pais não têm condição de te sustentar, ou você não tem mais seus pais, e você tiver algum tipo de deficiência, a deficiência que eu falo, você não precisa ter uma perna amputada. Se você tiver, por exemplo, uma depressão, que faz 2 meses já que você está... 2 anos, desculpa, 2 anos que você está com uma depressão, e o médico te deu um atestado que faz 2 anos, porque para você estar com depressão, o médico tem que atestar. Se você vai no médico, ou do SUS, ou um médico, né, particular, há 2 anos ou mais, que você toma remédio, né, de uso contínuo, como Rivotril e outros remédios, você tem direito à mesma coisa, ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, porque você é uma pessoa que tem 45 anos, está desempregado, não tem quem te sustente, e você está com depressão, e nessa situação você não tem condições mentais de trabalhar, enfim, de ter a mesma aptidão de ordem, como dizer assim, né, de inteligência, de correr atrás, como outra pessoa tem. Uma depressão, as pessoas pensam que é brincadeira, mas na depressão tem pessoa que até se suicida com uma depressão. Então não é brincadeira. Então você precisa do quê? Do atestado do médico, mostrar que você está numa situação vulnerável, você não trabalha, você entra com o pedido do BPC, você também vai receber. É lei, não tem outra alternativa, é lei. Então, esse vídeo eu acho que serviu para muita gente. Se você tiver em situação de rua, ou você não está em situação de rua, mas você está numa situação difícil, você não arruma emprego, tem 2 casos. Você não precisa ter 65 anos se você tiver algum problema de deficiência. Mas uma deficiência não precisa ser igual eu falei, uma perna amputada. Você ter, por exemplo, através de uma depressão, tomar remédio de uso contínuo, pode ser que você tenha outro tipo de problema psicológico, não precisa ser só depressão, né? Tem outros tipos. O médico dá o atestado, que você faz 2 anos ou mais que está nessa situação, você vai no CRAS, mesmo procedimento. O atestado do médico, o médico sabe que tem um código que ele põe no atestado, ele vai pôr o código, se apresenta no CRAS de sua cidade, você leva a sua carteira profissional, se você nunca teve carteira, você explica que você nunca trabalhou registrado, e você vai receber um salário mínimo por mês, benefício de prestação continuada, é lei, entendeu? Então, e no outro caso, se você tiver 65 anos completos, é lei, você tem direito se você estiver numa situação vulnerável. Aí você não precisa ter uma deficiência, você pode ser uma pessoa completamente sã, só que você não está empregado, você não tem depressão, você não tem nada, está tudo em ordem. Só que você completou 65 anos, você tem o direito, porque é lei, certo? Então acho que eu fui claro no vídeo, e se você tiver nessa situação, tomara que muita gente assista, que eu ajude muita gente, porque às vezes a pessoa está nessa situação, mas não sabe os direitos que ela tem, fica desanimado, às vezes fica na rua, morre de fome, enfim, faz um monte de bobagem, pensa em se matar, pensa num monte de coisa, e tem essa saída aí, porque é lei federal. BPC, benefício de prestação continuada, e vai no CRAS da sua cidade. Eu expliquei os 2 tipos que tem, então até com menos de 65 anos, se você tiver uma depressão, alguma coisa, você pode conseguir esse benefício. E com 65 anos, dependente de qualquer coisa, você pode ser são, ser tudo, mas pela idade você tem direito a esse benefício mesmo sem ter contribuído com o INSS. É lei. Tá bom, gente? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no meu canal. Estou começando no YouTube. Vai me ajudar. Se você não quiser se inscrever, também não tem problema. Eu fiz de coração esse vídeo. Tomara que tenha ajudado muita gente. Um abraço.